Salve, eu sou o Clayson. Toda vez que a gente vai falar sobre Paulo Freire aqui no canal, é realmente muito triste. Toda vez que a gente vai falar sobre educação e desenvolver assuntos a respeito da educação no Brasil, esse caos que é a educação no Brasil, a gente sempre fica lamentando profundamente e profundamente triste com tudo isso. Qualquer especialista voltado à educação, de qualquer área, ele vai lançar luz sobre a educação no Brasil, ele vai ver uma série de problemas, esses problemas que se estendem já há muito tempo e que vêm realmente desde lá atrás, né? Desde quando foi aberta aqui a primeira escola aqui no nosso país. De lá até aqui, a escola sempre teve uma função social muito reduzida e ela sempre foi elitizada. Como você sabe, talvez se você não sabe, você não acompanha muito bem o canal, mas a minha formação é pedagogia. Eu me especializei no ensino de alunos que estão ingressando no estudo formal. Então, praticamente tudo que eu desenvolvi cientificamente dentro da pedagogia é voltado para dificuldades de aprendizagem e para os alunos que estão ingressando. Ou seja, para crianças, o meu principal foco científico dentro da pedagogia é voltado para crianças. E eu acredito realmente que o que se fala agora como uma bandeira, né, o ensino básico e tudo mais, realmente está correto, que nós precisamos estar atentos a esse ponto. Eu não considero que haja um confronto e que haja realmente uma necessidade de se abrir mão de determinados setores da educação para privilegiar outros. Nós temos agora, nesse governo, uma certa briga entre, por exemplo, o ensino fundamental e o ensino médio ou até a faculdade. Então, olha, vamos investir mais no ensino básico e menos em faculdade. Isso é um erro tremendo. Nós podemos investir em todas as áreas da educação, em todas as suas etapas, e não necessariamente existe essa dicotomia, não necessariamente existe uma competição entre o ensino básico, o ensino médio e o ensino superior. Essa briga, entre aspas, que foi colocada, especialmente nesse governo, ela é um equívoco gigantesco. Todos podem caminhar juntos e nós podemos e temos espaço para crescer em todas as etapas da educação. Nós vamos falar hoje sobre educação aqui no canal. Esse vídeo está muito bom, vale a pena você acompanhar. Só que antes eu vou pedir para você dar o joinha, se inscrever aqui no canal. Se você puder divulgar o nosso canal, a gente vai agradecer bastante, fazer o seu comentário. Se você não puder divulgar, fazer o seu comentário, o simples fato de você se inscrever no canal já ajuda bastante para que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas. Por favor, faça a sua parte, que nós estamos fazendo a nossa. Um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje na educação aqui no Brasil é o ideologismo. De certa forma, essa ideologia voltada para a educação, ela já existe antes deste governo atual. Nós vimos, em alguns momentos, um desenvolvimento ideológico dentro da educação em governos do PT, anteriormente no governo Fernando Henrique Cardoso e mesmo na época da ditadura e épocas anteriores. A ideologia sempre esteve presente e o pensamento enviesado da educação sempre esteve presente. É certo que nos governos, chamados governos da esquerda, houve uma abertura maior para que uma certa camada da sociedade pudesse ter acesso à educação. Nós tivemos um crescimento muito grande do ensino superior dentro das camadas mais pobres da sociedade. Então, muitas pessoas que não tinham acesso à faculdade passaram a ter acesso, e isso é um mérito dos governos do PT, especialmente, é algo que nós não podemos negar. Por outro lado, nós tivemos também, ainda nos governos do PT, a criação de faculdades que não tinham uma certa estrutura para que pudessem oferecer um ensino de qualidade. Então, muitas vezes, priorizou o número de faculdades e menos a qualidade dessas faculdades. Tudo isso são questões que precisam ser corrigidas, que precisam ser de alguma forma balizadas e, lógico, a alternativa não é simplesmente destruir essas faculdades ou tirar essas faculdades de circulação, né, de funcionamento. Então nós precisamos melhorar a qualidade de algumas faculdades aqui no Brasil e também, obviamente, dos cursos apresentados por essas faculdades. O que a gente percebe, por exemplo, no caso do Paulo Freire,
é uma das coisas mais lamentáveis. Nós já falamos, nós temos vídeos sobre Paulo Freire aqui no canal, nós temos outros vídeos sobre educação aqui no canal. Vou deixar um card aqui para você. E o que eu preciso que você compreenda a respeito do Paulo Freire? Existe uma notícia falsa, né? Uma fake news, existe uma informação falsa sobre Paulo Freire, e essa informação, ela praticamente tornou-se uma verdade. Especialmente porque nós vimos agentes do próprio governo afirmando essa notícia falsa, essa informação falsa, e afirmando isso com muita veemência, a ponto das pessoas hoje acreditarem, por exemplo, que o problema da educação no Brasil é em função da instauração do método Paulo Freire. Nós já explicamos aqui, já falamos em detalhes que o Paulo Freire tinha sim um método, mas o método era um método de alfabetização de adultos analfabetos. Para que você pudesse ter acesso ao método Paulo Freire, você precisa ser adulto e você precisa chegar até a fase adulto completamente analfabeto. Portanto, fica claro que o Paulo Freire não tem nenhuma ligação direta com os índices de educação que nós temos aqui no Brasil. É claro, ele foi consagrado o patrono da educação brasileira. Isso aconteceu em 2012. A gente tem que lembrar que Paulo Freire faleceu em 97. E esse título é um título apenas simbólico. É como nós temos o título, por exemplo, de patrono do Exército para Duque de Caxias. Duque de Caxias morreu em 1880 e ele foi consagrado patrono do Exército em 1962. Esse título de patrono da educação, ele faz uma justiça a Paulo Freire, porque Paulo é um dos estudiosos de educação mais citados no mundo. É um educador, um filósofo que recebe citações no mundo todo porque ele foi, de fato, um visionário. O Paulo Freire, ele traz um pensamento, ele não foi o único a trazer essa proposta, mas ele foi um dos principais, por isso ele é tão citado. Ele traz um pensamento em que o aluno, ele passa a ter uma importância maior dentro do processo educativo. Ele deixa de ser um mero coadjuvante para, de alguma forma, se tornar, junto com o professor, o ator principal do processo educativo. Isso é uma tendência que veio surgir depois, especialmente com o advento da internet, veio surgir muito fortemente nas redes sociais, por exemplo, na forma com que nós temos hoje de compartilhar os nossos pensamentos, a nossa vida pessoal. Hoje nós temos um pensamento muito voltado para o indivíduo, e esse indivíduo como agente da sua própria existência, da sua própria vida. Então o Paulo Freire, ele, no momento em que ele tinha pouco ou quase nenhum subsídio para entender o que seria agora a vida atual, que nós estamos aqui nesse ano 2020, ele foi uma pessoa que pôde prever esta mudança. E tudo isso impacta diretamente na forma com que a educação foi pensada, especialmente por parte de alguns países que apresentam os melhores resultados da educação no mundo. Esses países entenderam que o aluno não mais é apenas uma caixa, digamos assim, onde você coloca coisas lá dentro pelo professor. Então, nós temos um pensamento bancário, né, como se diz tecnicamente, mas, ou seja, o professor é aquele que detém todo o conhecimento, o aluno seria a tal tábula rasa que recebe aqueles conhecimentos de forma passiva. Isso mudou e mudou de uma forma muito positiva. Os alunos passaram a aprender mais, a assimilar mais o conhecimento por intermédio da sua própria participação no processo de educação. Esse pensamento do Paulo Freire, que foi baseado em alguns momentos no próprio Karl Marx, e muitas pessoas têm as suas ressalvas em relação ao Karl Marx, mas é importante a gente deixar claro aqui que o pensamento de Karl Marx ele não está exclusivamente ligado ao comunismo. O próprio Paulo Freire, inclusive isso é apontado em uma biografia recente a respeito dele, ele não se considerava um comunista dentro da acepção desta palavra. Pelo contrário, ele chegava inclusive a criticar alguns governos comunistas, acusando esses governos de totalitários e que, portanto, cerceavam, prejudicavam
a possibilidade máxima de obtenção de conhecimento. Então, algumas pessoas, especialmente alguns ligados ao auto-intitulado professor Olavo de Carvalho, ao auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho, eles passaram a ver no Paulo Freire uma oportunidade de ter um bode expiatório para colocar ali todas as culpas que nós temos na nossa educação. Então, quando você vai falar com determinados ideólogos, com determinados seguidores dessa chamada extrema-direita, ou a própria direita, ou neoconservadorismo, conservadorismo brasileiro, você percebe que ficou fácil você criar um bode expiatório, porque é Paulo Freire e a esquerda, foram eles que destruíram a educação. E quando a gente analisa isso de forma técnica, a gente percebe que isso está muito longe de acontecer. Um dos problemas, por exemplo, da educação no Brasil foi criado, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, foi criado pelo liberalismo. Quando o aluno passou a ser mais do que um aluno, mas ele passou a ser um cliente destas escolas particulares. Ou seja, o aluno ele não poderia mais repetir de ano, porque isso não era uma incompetência do aluno, mas sim uma incompetência da escola. Então, se eu estou pagando, você tem que ensinar. E se você não está ensinando, e se ele não está tendo resultado, a culpa é sua. Então foi quando o aluno se transformou numa mercadoria que a educação ela praticamente degringolou em muitas partes, não só do Brasil, em muitas partes do mundo. E a gente precisa começar a entender também a educação como uma forma dinâmica e fluida. Hoje, o que se fala sobre educação provavelmente não vai servir para daqui a 10 ou 20 anos. E o que se falava sobre educação há 20, há 30 anos atrás, dificilmente vai conseguir se adaptar completamente, 100% ao que se faz hoje, inclusive o pensamento de Paulo Freire. É claro que a partir dos grandes pensadores, daqueles que são os grandes teóricos, nós podemos fazer com que desdobramentos possam trazer a uma adaptação a uma realidade atual. Mas é importante você entender, os principais problemas da educação no Brasil estão muitos deles ligados, primeiro, a uma forma elitista de entender a educação. Então, se você observar, você perceber que os mais ricos, os mais abastados, eles têm sempre uma boa educação. Isso não pode ser levado ao acaso. E se você também observar, aqueles que mais têm dificuldades e que mais têm problemas, nós percebemos que há uma ligação direta com camadas mais pobres da sociedade. E essa é uma realidade constatável por simples estudos, simples conferências de dados. Você não precisa fazer muitas elucubrações para chegar até esses dados. E como mudar isso? Olha, o primeiro passo é a gente entender como que este aluno hoje se relaciona com o conteúdo escolar, com o seu próprio conhecimento. E essa é uma proposta paulo-freiriana, não é um método, é uma proposta de um pensador. O maior projeto do Entraub e, consequentemente, do governo Bolsonaro é a chamada Escola Cívico-Militar. Essa escola, segundo o projeto do Bolsonaro, o projeto capitaneado pelo então ministro da Educação Entraub, essa proposta é que até 2023 nós tenhamos 108 escolas cívico-militares no Brasil. Esse é o maior projeto de educação dentro do governo Bolsonaro. Para você ter uma ideia, dentro do projeto original das escolas cívico-militares, nós temos escolas que vão de 500 a 1.000 alunos. Se nós pegarmos o número máximo de alunos, com o número máximo de escolas que eles pretendem criar, sendo que hoje nós não temos nem 40, se a gente colocar tudo no máximo, nós teremos então 108.000 alunos que seriam atendidos pelas escolas cívico-militares. Você pode até pensar, puxa vida, mas isso é um número considerável, são 108.000 alunos. Mas se você levar em consideração sobre a demanda, você vai perceber que nós temos 45 milhões de alunos das escolas públicas brasileiras. A conclusão, se você parar para fazer uma segunda conta aí e ver esse ritmo levantado pelo governo Bolsonaro, nós teremos
uma média de 50 anos, cerca de 50 anos, para que nós possamos atender o país com as escolas cívico-militares. E pior, essas escolas, elas não apresentam claramente resultados que possam ser, de alguma forma, aplicados para toda a população. É muito comum a gente ver, por exemplo, alunos que têm problemas de aprendizagem, alunos que têm problema de disciplina, eles são claramente expulsos dessas escolas. Essas escolas simplesmente selecionam, digamos assim, os seus alunos para que eles possam apresentar esses bons resultados, que de fato algumas escolas apresentam bons resultados, mas dentro dessa proposta de simplesmente expulsar alunos com baixo rendimento, com baixa disciplina e ficar apenas com o que a gente diria a nata dos alunos, né? A nata. Sim, desta forma fica fácil você apresentar resultados e dessa forma fica fácil você vender uma ideia de que as escolas cívico-militares são uma solução, quando na verdade não são. O que se sabe hoje, a conclusão que nós temos agora é que as escolas de ensino integral, estas são as melhores para a promoção do conhecimento. As escolas que possuem interdisciplinaridade, as escolas que de alguma forma, dentro desse período integral, conseguem colocar atividades que não são apenas atividades de ensino formal, música, educação física, educação, por exemplo, de artes cênicas e outras formas de construção de conhecimento, artes plásticas. Essas escolas conseguem fazer com que o aluno se desenvolva muito mais. Nós tivemos recentemente o próprio presidente Jair Bolsonaro defendendo o trabalho infantil, que as crianças devem trabalhar desde cedo. E a gente sabe que o lugar de uma criança é na escola. A criança não deve trabalhar, a criança deve aprender, ela deve ter tempo para poder ter a sua formação básica, a sua formação educacional. Nós estamos em um momento de obscurantismo total em vários assuntos. E falar sobre educação de forma séria e consciente, dentro de dados verdadeiros, é algo que pode ajudar o nosso país a melhorar. Dê um joinha, se inscreva no canal, coloque aqui também o seu comentário. A gente se encontra numa próxima.